Boa tarde a todos. O meu nome é Laura de Oliveira Rentes e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o que eu realizei no meu projeto durante esse primeiro ano, que se chama Modelagem e Implementação Numérica de Modelos Termodinâmicos para Predição de Ponto de Fulgor de Misturas de Biocombustíveis e Hidrocarbonetos. Primeiro, algumas definições importantes dentro do projeto. O ponto de fulgor, do inglês flashpoint, ele é uma propriedade dos combustíveis líquidos que pode ser compreendida como uma medida de inflamabilidade, indicando se existe ou não o perigo de incêndio ou de explosão a uma determinada temperatura. De um modo geral, um líquido que possui um ponto de fulgor menor do que a temperatura ambiente é considerado mais perigoso do que um líquido de ponto de fulgor maior. A capacidade de predizer o comportamento desses fluidos e misturas é de extrema necessidade na indústria de combustíveis, porque as estimativas imprecisas e os erros na tomada de decisão podem levar a grandes prejuízos financeiros e físicos. É de extrema importância conhecer o ponto de fulgor das substâncias para poder garantir a segurança durante os processos de produção, de transporte e de armazenamento. Por isso, uma ferramenta computacional de cálculos termodinâmicos e propriedades físico-químicas é de extremo interesse tanto para a indústria quanto para a academia. Para a compreensão do tema da pesquisa, foi realizada uma vasta revisão bibliográfica em artigos, dissertações e teses, tanto em bases de dados nacionais quanto internacionais, que culminou primeiramente na colaboração com a escrita de um artigo de revisão intitulado Flashpoint Prediction of Multi-Component Systems, a review with emphasis on biodiesel systems, em parceria com o Laboratório de Equilíbrio de Fases da Unicamp, que está atualmente em processo de finalização. Além disso, a partir dessa revisão bibliográfica, foi construída uma base de dados experimentais de ponto de fulgor para diversos componentes puros e misturas binárias e ternárias, em sua maioria álcoois, cetonas, alcanos e alcenos. Essa base de dados experimentais é muito importante para a validação dos modelos termodinâmicos implementados no FLAMA, que é o Flashpoint Multi-Component Methods and Algorithm. O FLAMA, ele é um software, um simulador que permite calcular o ponto de fulgor das misturas, considerando a não idealidade da fase líquida delas, através de diversos modelos, entre eles o ideal, os modelos de coeficiente de atividade de Wilson, NRTL, Uniquac, Unifac, Unifac-Dorman e Unifac-Nist, e a equação de estado cúbica de Penn-Robinson. Com o objetivo de construir um programa mais robusto com uma estrutura de dados mais flexíveis, o FLAMA, inicialmente desenvolvido na linguagem VBA do Excel, foi transcrito para a linguagem Python utilizando a programação orientada a objeto. Foram desenvolvidos todos os modelos originais de coeficiente de atividade e equação de estado cúbica com sucesso do programa original, e esses resultados foram validados com os resultados dados pelo código original em todos os modelos para diferentes misturas binárias, ternárias e quaternárias, obtendo resultados satisfatórios para todos os testes de comparação. Além de Penn-Robinson 78, uma nova equação de estado cúbica foi estudada, a equação de Suave-Halisch-Kong, também conhecida como SRK. Essa equação de estado cúbica foi implementada no novo algoritmo do FLAMA no Python e foi validada utilizando dados do software Multiflash da KBC, apresentando resultados satisfatórios para todos os modelos estudados. As equações de Penn-Robinson e SRK foram escolhidas para estudo devido à sua utilização futura na continuação desse projeto e também por serem modelos não tão explorados na literatura para o cálculo do ponto de fulgor, quanto os modelos de coeficiente de atividade que eu citei anteriormente. Então, para validação, foi escolhido um sistema binário para o cálculo do ponto de fulgor utilizando o Penn-Robinson 78. O octanoato de etila, que está referenciado na tabela 1 como X1, a fração molar dele, e o laurato de etila. Esse sistema ele é uma mistura de ésteres e foi escolhido por ter uma caracterização próxima do biodiesel,
que normalmente é caracterizado em cálculos computacionais como uma mistura de 4 ou mais ésteres, e também por ser um sistema interessante para estudos futuros, com outras equações de estado e também composições mais complexas. Os resultados experimentais utilizados na validação foram obtidos da tese da dissertação de nascimento 2020, e os resultados alcançados foram considerados satisfatórios e acurados, visto que o erro absoluto médio encontrado foi de 1,10% em relação aos valores experimentais, como está sendo mostrado na tabela 1. Todos os valores de erro para esse sistema ficaram entre 0,25% e 1,44%, que são considerados erros muito baixos. E aqui na figura 1, a gente consegue perceber de novo a proximidade dos pontos experimentais da cor azul com o gráfico do sistema utilizando o Penn-Robinson 78. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente ao UDESC, ao CNPq e à PIPES por ter me concedido a bolsa, e também agradecer ao meu orientador, professor Antônio Marinho, pela oportunidade de estar participando desse projeto maravilhoso. E também agradecer a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Muito obrigada.